A casa dos Oliveira sempre foi um símbolo de tradição na pequena cidade de Águas Claras, interior de São Paulo. Construída nos anos 60 pelo velho Antônio Oliveira, aquele casarão de paredes amareladas e janelas grandes havia testemunhado 3 gerações da família. Nos últimos anos, porém, o que antes era motivo de orgulho se transformou no epicentro de um conflito que ninguém poderia prever. Tudo começou quando seu Antônio adoeceu. Aos 83 anos, o patriarca já não conseguia subir as escadas sem ajuda e passava a maior parte do tempo sentado na varanda, observando a movimentação da praça central. A notícia do diagnóstico de câncer terminal se espalhou rapidamente entre os filhos. Eram 3, e Marcelo, o mais velho, que havia permanecido na cidade administrando a pequena construtora do pai, Regina, a do meio, que se mudará para São Paulo há 20 anos para trabalhar como advogada, e Júlio, o caçula, músico que vivia de cidade em cidade, raramente visitando a família. Precisamos conversar sobre os cuidados do pai, anunciou Marcelo ao telefone para os irmãos numa terça-feira chuvosa de abril. Os médicos deram no máximo 6 meses. Sua voz soava cansada, carregando o peso de quem já sabia que aquela conversa mudaria tudo. Regina chegou primeiro. Estacionou seu carro importado em frente à casa dos pais, carregando uma mala pequena e uma pasta cheia de documentos. Estava diferente, e cabelos impecavelmente tingidos, roupas caras e um ar de importância que incomodava os moradores locais. Faz quanto tempo que você não aparece? 2 anos, perguntou Dona Cida, esposa de Antônio, enquanto servia um café forte para a filha na cozinha de azulejos antigos. Regina suspirou, olhando ao redor como se avaliasse cada canto da casa. Mamãe, vocês sabem como é difícil sair de São Paulo com meu trabalho. Mas estou aqui agora, não estou? Marcelo apareceu na porta da cozinha, ainda com as roupas do trabalho, mãos calejadas e expressão séria no rosto marcado pelo sol. Cumprimentou a irmã com um abraço rápido, quase formal. Algo havia mudado entre eles ao longo dos anos e aquela intimidade de infância havia se perdido, substituída por uma cordialidade distante. Júlio chega amanhã, informou ele, sentando-se à mesa. Conseguiu uma carona até aqui. Típico dele, comentou Regina com um tom de desdém que não passou despercebido. Nem para um táxi o dinheiro dele dá. Dona Cida balançou a cabeça, desaprovando o comentário. Seu irmão escolheu um caminho diferente, filha. Nem todo mundo precisa ter um escritório no Itaim Bibi para ser feliz. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo barulho da bengala de seu Antônio no corredor. Ele apareceu na porta, mais magro do que todos lembravam, mas com os mesmos olhos vivos e penetrantes. Que bom que estão todos chegando, disse ele com voz rouca, mas firme. Temos muito o que resolver. Na manhã seguinte, Júlio chegou com sua mochila surrada e violão a tiracolo. Aos 43 anos, era o que mais se parecia fisicamente com o pai, e alto, magro, com cabelos grisalhos que nunca cortava curto demais. Abraçou a mãe demoradamente e cumprimentou o pai com uma mistura de carinho e apreensão. Devia ter vindo antes, murmurou seu Antônio. Eu sei, pai, respondeu Júlio, engolindo seco. Eu sei. O reencontro dos irmãos foi tenso. Regina mal olhava para Júlio, enquanto Marcelo tentava manter uma aparência de normalidade, servindo cerveja na varanda enquanto o pai descansava após o almoço. Foi ali, entre goles e silêncios prolongados, que Marcelo trouxe à tona o assunto que ninguém queria discutir: o pai quer deixar tudo organizado. O tratamento, a casa, a construtora e tudo. E por que você está dizendo isso como se já tivesse decidido por todos nós? Questionou Regina, colocando sua garrafa na mesa com força desnecessária. Porque sou eu quem está aqui todos os dias, rebateu Marcelo, tentando controlar a voz. Sou eu quem leva ele nas consultas, quem dá os remédios, quem... Ah, claro, interrompeu Regina. E agora você quer ser recompensado, não é? Quanto da herança você acha que merece a mais por isso? Júlio se levantou, visivelmente desconfortável. Mal chegamos e já estamos falando de dinheiro? Nem sabemos o que o pai quer. Regina soltou uma risada seca. Por favor, Júlio. Não venha bancar o desapegado. Todos sabemos que você só aparece quando precisa de dinheiro.
Isso não é justo, defendeu-se Júlio, sua voz subindo uma oitava. Eu tenho meus motivos para ter ficado longe. Quais? Pressionou Marcelo. O que foi tão importante que te impediu de estar presente quando a mãe teve aquele AVC há 3 anos? Ou quando o pai fez 80 anos? A verdade é que cada um carregava suas próprias mágoas. Marcelo se ressentia por ter ficado na cidade pequena, cuidando dos pais e do negócio familiar, enquanto os irmãos construíam suas vidas longe dali. Regina guardava rancor pela forma como o pai sempre favoreceu os filhos homens nos negócios. E Júlio? Júlio carregava um segredo que há anos o mantinha afastado, uma briga devastadora com o pai, palavras que não podiam ser retiradas. Naquela noite, quando todos já estavam em seus quartos, seu Antônio chamou Marcelo ao escritório. O cômodo pequeno, repleto de pastas, plantas arquitetônicas e fotos antigas, era onde o velho passava horas organizando papéis desde que se aposentara. Filho, disse ele sentado em sua cadeira de couro gasta, amanhã quero conversar com vocês 3. Vou contar o que decidi. O que o senhor decidiu, pai? Perguntou Marcelo, sentindo um aperto no peito. O velho Antônio olhou longamente para uma foto na parede, e os 3 filhos ainda crianças, sorridentes, sem os abismos que agora os separavam. Decidi fazer justiça, respondeu simplesmente. E tenho medo que isso vá destruir o que resta dessa família. O café da manhã na casa dos Oliveira começou em silêncio. Dona Cida havia acordado mais cedo para preparar pão caseiro, bolo de fubá e aquele café forte que era a tradição da família. A mesa da cozinha, coberta com a toalha bordada que ganhará de casamento, estava repleta de comidas que ninguém parecia ter apetite para comer. Regina, já vestida como se fosse para o escritório, verificava e-mails no celular enquanto bebericava seu café. Marcelo folheava o jornal local sem realmente ler, o senho franzido denunciando sua preocupação. Júlio, de camiseta amassada e olheiras profundas, encarava a xícara à sua frente como se ela contivesse respostas para perguntas que ele nem sabia formular. Seu pai quer conversar com vocês depois do café, anunciou Dona Cida, sentando-se finalmente após recusar qualquer ajuda. No escritório. Ele está bem para isso, mãe? Perguntou Marcelo. Está tendo um dia bom, ela respondeu simplesmente, como quem entende que os dias bons agora eram exceção, não regra. O relógio da parede marcava 9h30 quando os 3 irmãos se reuniram no escritório do pai. Seu Antônio parecia menor sentado atrás da mesa de mogno que por décadas representou seu lugar de poder na família. Tinha vestido uma camisa social, como se aquela reunião fosse um compromisso formal. Ao seu lado, uma pasta verde continha documentos cuidadosamente organizados. Chamei vocês porque preciso resolver o que vai ficar para trás, começou ele sem rodeios. Doutor Paulo já preparou meu testamento, mas quero que vocês saibam de tudo enquanto estou vivo. Sem surpresas depois. Regina se ajeitou na cadeira, olhando instintivamente para a pasta. Júlio brincava nervosamente com um elástico de borracha que encontrara no bolso. Marcelo mantinha os olhos fixos no pai. A casa fica para sua mãe, claro, enquanto ela viver. Depois, vai ser dividida igualmente entre vocês 3. Seu Antônio fez uma pausa para respirar. O câncer já comprometia seus pulmões, tornando cada frase um esforço. O dinheiro do banco também será dividido em partes iguais. Até ali, nada surpreendente. Os 3 irmãos assentiram, esperando o que viria a seguir. Quanto à construtora. Seu Antônio deslizou um documento para fora da pasta, ajustando os óculos para ler. Decidi que 60% das ações ficam com Marcelo. Ele dedicou a vida a trabalhar lá e conhece cada canteiro, cada cliente. Regina endireitou-se na cadeira. E os outros 40%? 20% para você, Regina. E 20% para Júlio. O silêncio que se seguiu tinha peso. Regina cruzou as pernas, em um gesto que os irmãos conheciam bem e estava se contendo. Pai, ela começou, controlando a voz, eu entendo que Marcelo trabalha na empresa. Mas eu sou advogada. Cuidei de todos os processos da construtora nos últimos 5 anos, de graça. O senhor não acha que mereço mais do que Júlio, que nunca contribuiu com nada?
Júlio abriu a boca para protestar, mas seu Antônio ergueu a mão, pedindo silêncio. Tem mais, continuou o velho. A terra na saída da cidade, onde fica a olaria. Aquilo vai valorizar muito com o novo contorno rodoviário. Decidi deixar em partes iguais para vocês três, mas com uma condição. Ele olhou diretamente para Júlio. Você precisa ficar na cidade por pelo menos 2 anos depois que eu me for trabalhar com seus irmãos, participar da família. Júlio empalideceu. Pai, o senhor sabe que eu não. Se não cumprir, interrompeu seu Antônio, sua parte da terra vai para instituições de caridade. Foi como se uma bomba tivesse sido detonada no pequeno escritório. Júlio levantou-se de supetão, derrubando a cadeira. O senhor ainda está me punindo. Depois de todo esse tempo. Regina, confusa, olhava de um para o outro. Do que ele está falando? Marcelo se levantou também, como se tentasse acalmar os ânimos. Pai, isso não é necessário. Podemos resolver de outra forma. Não, Marcelo, retrucou seu Antônio, a voz mais firme agora. Júlio precisa encarar suas responsabilidades. Fugir nunca foi solução. Regina levantou-se também, perdendo a compostura. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Que segredo é esse que vocês três estão escondendo? Júlio riu, um riso amargo que não combinava com seu rosto geralmente tranquilo. Vai, pai. Conta para ela. Conta porque eu fui embora dessa casa há 15 anos e mal voltei desde então. O velho Antônio baixou os olhos. Pela primeira vez naquela manhã, parecia realmente um homem doente e frágil. Seu irmão engravidou a filha do Mendonça, disse finalmente. A Camila. Regina arregalou os olhos. A Camila. Mas ela era. Tinha 17 anos, completou Júlio, passando as mãos pelos cabelos. E eu tinha 28. Foi errado, eu sei. Mas nos apaixonamos. O Mendonça era meu maior cliente, continuou seu Antônio. Ia destruir a construtora, processar a família inteira. Então ele me deu um cheque, Júlio interrompeu, a voz carregada de ressentimento. Para que eu sumisse da cidade. E deu outro para Camila fazer um aborto. Regina cobriu a boca com as mãos. Marcelo encostou-se na parede, como se precisasse de apoio. Eu não sabia disso, murmurou Regina. Ninguém sabia, respondeu Júlio. O papai cuidou de tudo bem discretamente. Protegeu o nome da família, a empresa. Me mandou embora como um criminoso. Era o melhor a se fazer, defendeu-se seu Antônio, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. Você tinha futuro, ela também. Era uma solução. Solução? A voz de Júlio elevou-se. O senhor tem ideia do que isso causou? A Camila tentou suicídio depois. Eu tive que viver sabendo que meu próprio pai me achou tão desprezível que me pagou para desaparecer. Dona Cida apareceu na porta, alarmada pelos gritos. O que está acontecendo aqui? Ninguém respondeu. O peso das revelações havia esmagado qualquer possibilidade de diálogo civilizado. O que aconteceu com ela? Perguntou Regina baixinho. Com a Camila. Se formou em medicina, respondeu Marcelo. Mora em Ribeirão Preto. Está casada. Ele olhou para o irmão. Nunca mais falou seu nome, Júlio. Júlio balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. E o bebê? Ela. Ela não fez o aborto, revelou seu Antônio, causando espanto em todos. Deu a criança para adoção. Uma família de Campinas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlio cambaleou até a parede, como se tivesse levado um soco. Regina e Marcelo trocaram olhares atonitos. E foi então que o verdadeiro ponto de ruptura aconteceu. Eu tenho um filho, sussurrou Júlio. Eu tenho um filho e o senhor escondeu isso de mim por 15 anos? Sua voz cresceu até se tornar um grito. Como o senhor pôde fazer isso? Que tipo de monstro faz isso? Seu Antônio tentou se levantar, trêmulo. Júlio,
filho. Não me chame de filho. Júlio avançou, derrubando objetos da mesa. Marcelo correu para segurá-lo, enquanto Dona Cida gritava para que parassem. Você destruiu minha vida, berrou Júlio, sendo contido pelo irmão. Tirou meu filho de mim. E agora quer me prender nessa cidade como condição para uma herança? Pode ficar com tudo. Eu não quero nada que venha de você. Com um movimento brusco, ele se desvencilhou de Marcelo e saiu tempestivamente do escritório, deixando para trás uma família em pedaços. Regina havia se sentado novamente, chocada demais para reagir. Marcelo parecia perdido entre seguir o irmão ou ficar com os pais. Dona Cida chorava silenciosamente, apoiada no batente da porta. E seu Antônio Oliveira, o patriarca que sempre controlou tudo e todos, agora parecia apenas um velho doente, derrotado pelo próprio passado que finalmente viera cobrar sua dívida. A tempestade que se formou naquela manhã na casa dos Oliveira deixou um rastro de destruição emocional que se espalhou rapidamente. Júlio saiu batendo a porta com tanta força que o porta-retratos da parede caiu, quebrando o vidro que protegia uma foto antiga de seu Antônio segurando os 3 filhos ainda crianças, uma metáfora acidental perfeita para o que acabará de acontecer com a família. Dona Cida tentou ir atrás do filho caçula, mas suas pernas de 78 anos não eram páreo para a fúria juvenil que parecia ter possuído Júlio. Foi Marcelo quem a impediu, segurando seus ombros delicadamente. Deixa ele, mãe. Precisa esfriar a cabeça. No escritório, seu Antônio permanecia sentado, o olhar perdido nos documentos agora espalhados pelo chão. A revelação do segredo que guardara por 15 anos parecia ter sugado suas últimas forças. Regina, ainda atordoada, foi a primeira a quebrar o silêncio. Por que nunca me contaram? Sou da família também. Marcelo, retornando à sala, respondeu antes que o pai pudesse ver o jeito do pai lidar com os problemas. Esconder, resolver nos bastidores, proteger a imagem da família. Havia uma crítica velada em sua voz, como se finalmente se permitisse questionar os métodos do pai que sempre reverenciou. Você sabia desde o começo? Perguntou Regina ao irmão. Soube alguns anos depois. Ouvi uma conversa entre o pai e o Dr. Paulo sobre os papéis da adoção. Foi quando entendi por que o Júlio nunca mais voltou direito. Seu Antônio tentou se levantar, apoiando-se pesadamente na bengala. Eu fiz o que achei melhor para todos. A Camila era menor de idade, o pai dela ia destruir nossa família, nossa empresa. Sempre a empresa, murmurou Regina com amargura. Tudo sempre foi pela empresa. Dona Cida entrou novamente no escritório, os olhos vermelhos, mas a postura ereta que mantivera por décadas como esposa de Antônio Oliveira. Ele levou a mochila. E o violão. Ele vai voltar, disse Marcelo sem muita convicção. Mas Júlio não voltou naquele dia. Nem no seguinte. Na pequena Águas Claras, os rumores se espalharam rapidamente. Era impossível esconder qualquer coisa numa cidade onde todos conheciam a história de cada família há gerações. No mercado, na farmácia, no posto de gasolina e em todos os lugares, as pessoas cochichavam sobre a briga na casa dos Oliveira, sobre o filho caçula que partirá furioso, sobre o segredo antigo que viera à tona. Na manhã do terceiro dia após a discussão, Regina encontrou Marcelo sentado na varanda, tomando café e olhando fixamente para a rua como se esperasse o retorno do irmão. Ela se sentou ao lado dele, oferecendo um cigarro que sabia que ele não aceitaria. Ainda não consigo acreditar, disse ela após alguns momentos de silêncio compartilhado. Um sobrinho que nunca conhecemos. Marcelo assentiu lentamente. O pai está destruído. Ontem à noite, entrei no quarto e ele estava chorando. Nunca vi o pai chorar, Regina. Nunca. Ele colheu o que plantou, respondeu ela, mas sem a dureza que caracterizava suas palavras normalmente. Mas não esperava que fosse assim, tão e devastador. Dentro da casa, Dona Cida arrumava o quarto de Júlio, como se a organização dos objetos que ele deixará para trás pudesse, de alguma forma, restaurar a ordem em sua família. Sob a cama, encontrou uma caixa de sapatos que não tivera coragem de abrir antes. Agora, porém, sentou-se na beirada do colchão e removeu a tampa.
Dentro havia dezenas de recortes de jornais de Águas Claras e região, todos sobre a construtora Oliveira. Havia também panfletos de shows onde Júlio tocará, fotos antigas da família, e, para sua surpresa, um envelope amarelado com a letra de seu Antônio, endereçado ao filho. O envelope estava aberto, a carta dentro lida muitas vezes, pelo estado desgastado do papel. Dona Cida desdobrou a carta com cuidado, reconhecendo imediatamente a data, e era de 15 anos atrás, escrita poucos dias depois que Júlio partirá. Nas 4 páginas densamente escritas, seu Antônio pedia perdão ao filho, explicava suas razões, falava do medo de perder tudo que construíra, mas terminava dizendo que o amava e que sempre haveria um lugar para ele na família. Uma carta que seu Antônio escrevera, mas nunca enviará. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto enrugado de Dona Cida. Tantos anos de distância, tanto sofrimento, por orgulho, por medo, por não conseguirem simplesmente conversar. A carta em suas mãos era prova de que seu marido sentirá remorso desde o início, mas não conseguirá transpor o abismo que ele mesmo criará. Enquanto isso, na cidade, Marcelo tentava localizar o irmão. Ligou para os poucos amigos que Júlio ainda mantinha na região, verificou pousadas e hotéis, e finalmente descobriu que ele havia pegado um ônibus para São Paulo na tarde da briga. Regina usou seus contatos na capital para tentar localizá-lo, mas Júlio parecia ter desaparecido. Ele sempre foi bom nisso, comentou Marcelo ao telefone com a irmã, que já havia retornado para seu apartamento no Itaim após prometer que voltaria no final de semana. Em desaparecer. A diferença é que agora ele tem um motivo real, respondeu Regina. Em seu escritório em São Paulo, entre processos e reuniões, ela não conseguia parar de pensar na revelação. Um sobrinho ou sobrinha em algum lugar, crescendo sem conhecer sua origem. Você acha que ele está procurando o filho? A pergunta pairou no ar, como tantas outras sem resposta. Na casa dos Oliveira, seu Antônio piorava a cada dia. O médico alertou que o estresse da situação estava acelerando o progresso da doença. Ele precisa de paz nos últimos meses, explicou o Dr. Fontes a Marcelo. Essa agitação toda só precipita o inevitável. Foi numa tarde chuvosa, 7 dias após a partida de Júlio, que Regina recebeu uma ligação inesperada. Era Camila Mendonça, ou melhor, doutora Camila Mendonça, como a secretária eletrônica de seu consultório médico anunciava. Soube do que aconteceu, disse ela, a voz controlada de quem aprenderá a gerenciar emoções difíceis. Meu pai viu seu irmão na rodoviária naquele dia. A cidade inteira já sabe. Regina segurou a respiração. Camila, e nem sei o que dizer. Acabei de descobrir tudo. Eu imaginei, respondeu Camila. Seu pai sempre foi bom em manter segredos. Houve uma pausa, o som de papéis sendo manuseados. Mas liguei porque acho que sei onde Júlio está. Regina quase derrubou o telefone. Onde? Em Campinas. Procurando nosso filho. A revelação atingiu Regina como um soco. A forma direta como Camila falava de nosso filho o tornava tudo ainda mais real, mais doloroso. Ele não vai conseguir nada, continuou Camila. A adoção foi fechada. Eu mesma nunca soube quem ficou com o bebê. Foi melhor assim. Melhor para quem? A pergunta escapou dos lábios de Regina antes que pudesse contê-la. O silêncio do outro lado da linha foi longo o suficiente para que Regina temesse que Camila tivesse desligado. Finalmente, a voz voltou, mais baixa, para todos, achei na época. Agora, não sei mais. Enquanto isso, em Campinas, Júlio perambulava pela cidade como um fantasma. Havia procurado registros na Santa Casa, onde Camila dera à luz, mas esbarrou em burocracias e sigilo. Mesmo usando seus contatos como músico, as portas permaneciam fechadas. Seu filho, ou filha, tinha agora 15 anos, a mesma idade que tinha o segredo que o afastara da família. Em um quarto simples de hotel, ele sentou-se na beirada da cama, o violão ao lado intocado há dias. No bolso, um papel amassado continha o número de Marcelo, que ligava incessantemente. Júlio sabia que precisava voltar, enfrentar o pai enquanto ainda havia tempo. Mas como perdoar uma traição desse porte?
Como olhar nos olhos do homem que o privara não apenas de seu amor juvenil, mas da chance de ser pai? Naquela noite, enquanto a chuva castigava as janelas do hotel em Campinas, o telefone de seu quarto tocou. Relutante, Júlio atendeu, esperando ouvir a voz de Marcelo ou Regina. Mas não era nenhum deles. Júlio? Aqui é a Camila. O mundo pareceu parar de girar. Aquela voz, que povoou seus sonhos e pesadelos por 15 anos, agora soava madura, controlada, mas inconfundível. Como me achou? Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Sua irmã. Ela me ligou depois que falei com ela. Júlio sentou-se, as pernas repentinamente fracas. Por que está me ligando depois de todo esse tempo? Por que você está procurando nosso filho? Respondeu ela diretamente. E por que seu pai está morrendo? Duas verdades que Júlio não podia negar ou fugir. Duas realidades que exigiam uma decisão. Do outro lado da linha, Camila respirou fundo antes de continuar. Acho que está na hora de colocarmos um ponto final nessa história. Todos nós. O caminho de volta para Águas Claras parecia mais longo do que nunca. Júlio observava a paisagem passar pela janela do ônibus, plantações de cana, pequenas propriedades rurais, aquela enorme placa da fábrica de cerâmica que sempre anunciava a aproximação da cidade. A conversa com Camila ao telefone havia durado quase 2 horas. Anos de silêncio transformados em palavras hesitantes, acusações contidas, lágrimas que nenhum dos dois podia ver, mas que ambos sabiam que estavam lá. Ele se chama Gabriel, Camila havia revelado após muito relutar. Foi o único nome que pedi para os pais adotivos manterem. Em homenagem ao meu avô. Gabriel. Seu filho tinha um nome. 15 anos, estudante do primeiro ano do ensino médio em algum lugar de Campinas, com pais que não conhecia e uma história que não sabia. A dor desse conhecimento era quase física e Júlio sentia como se algo pressionasse seu peito, impedindo-o de respirar completamente. Você nunca tentou encontrá-lo? Ele havia perguntado. Todos os dias por 5 anos, respondeu Camila. Depois aceitei que talvez fosse melhor assim. Construí minha vida. Me formei. Casei. O ônibus entrou na rodoviária de Águas Claras exatamente às 14h37. Júlio pegou sua mochila surrada e o violão, descendo os degraus com lentidão, como se cada passo o aproximasse de algo que temia enfrentar. Para sua surpresa, Regina esperava na plataforma, encostada em seu carro importado, óculos escuros escondendo os olhos, mas não as olheiras visíveis. Como soube que eu viria hoje? Perguntou Júlio, parando a alguns passos da irmã. Camila me avisou, respondeu ela, abrindo a porta do passageiro. Entra. Temos que conversar antes de irmos para casa. O café na esquina da rodoviária era o mesmo de 15 anos atrás, e mesmo as mesas de fórmica, mesmo o ventilador de teto que girava preguiçosamente, mesmos quadros de paisagens genéricas nas paredes. O tempo parecia correr diferente em Águas Claras, como se a cidade existisse em uma bolha onde as mudanças chegavam atrasadas e diluídas. O pai piorou muito, disse Regina, mexendo o café que não bebia. Os médicos acham que talvez não chegue ao fim do mês. Júlio engoliu em seco, o sanduíche intocado no prato à sua frente. Tão rápido assim? O doutor Fontes diz que é psicológico também. Ele simplesmente desistiu. Regina finalmente tirou os óculos, revelando olhos vermelhos. Olha, Júlio, eu sei que o que ele fez foi imperdoável. E eu nem estava lá, nem sabia. Mas ele está morrendo e devo perdoá-lo, completou Júlio amargamente. Não é isso. Não estou pedindo que perdoe. Só que esteja lá. Por você, não por ele. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo barulho da cafeteira, pelas conversas das mesas vizinhas, pela vida que continuava ao redor deles, indiferente ao drama que viviam. A Camila vai vir, disse Júlio finalmente. Amanhã. Quer conversar com o pai também. Regina arregalou os olhos. Depois de tudo. Ela diz que precisa fechar esse ciclo antes que seja tarde. Para poder seguir em frente.
Quando chegaram à casa dos Oliveira, Marcelo cortava a grama do jardim, um gesto rotineiro e absurdamente normal para um dia tão carregado de emoções. Ao ver o irmão saindo do carro de Regina, desligou o cortador e caminhou em sua direção, o rosto uma mistura de alívio e apreensão. "Você voltou", disse simplesmente, estendendo a mão. Júlio ignorou a mão e o abraçou, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Um abraço breve, mas significativo, talvez o primeiro gesto genuíno entre os irmãos em anos. Dona Cida apareceu na porta, atraída pelo barulho do carro. Ao ver o filho caçula, levou as mãos ao rosto e caminhou apressadamente até ele, ignorando a artrite que normalmente limitava seus movimentos. "Meu filho", sussurrou, abraçando-o com força. "Graças a Deus você voltou." O reencontro com o pai foi diferente. Seu Antônio estava no quarto, semi-reclinado na cama que agora ocupava em tempo integral. O câncer havia consumido ainda mais de seu corpo nos poucos dias em que Júlio estivera fora. A pele amarelada esticava-se sobre os ossos, e os olhos, antes tão vivos e autoritários, agora estavam fundos, quase opacos. Júlio parou na porta, incapaz de avançar. Regina, atrás dele, deu um leve empurrão em suas costas. "Vai. Ele está te esperando." Seu Antônio virou o rosto lentamente ao ouvir os passos do filho. Por um momento, seus olhos recuperaram um pouco do brilho antigo. "Você voltou", disse com voz fraca. "Não por você", respondeu Júlio, ainda de pé, a alguns passos da cama. "Vim porque a Camila me ligou. E porque a mãe e meus irmãos não merecem passar por isso sozinhos." O velho assentiu levemente. "Justo." Fez um gesto para que Júlio se aproximasse. "Senta aqui. Quero te mostrar uma coisa." Relutante, Júlio sentou-se na beirada da cama. Seu Antônio apontou para a gaveta da mesa de cabeceira. "Pega aquela pasta azul." Dentro da pasta havia documentos, fotos, e para espanto de Júlio, uma série de cartas endereçadas ao Gabriel Oliveira, todas seladas, nunca enviadas. A letra de seu Antônio, normalmente firme, mostrava-se trêmula nas cartas mais recentes. "Escrevi para ele todo ano, no aniversário", explicou seu Antônio. Mesmo sem poder enviar. Mesmo sem saber onde ele estava. Júlio folheou as cartas com dedos trêmulos. 15 envelopes. 15 anos de palavras nunca lidas. "Por quê?", perguntou, a voz embargada. "Porque era meu neto", respondeu seu Antônio simplesmente. "E porque eu sabia que um dia você ia descobrir. E ia me odiar por isso." "Eu não te odeio", disse Júlio, surpreendendo a si mesmo. "Eu queria odiar. Tentei odiar por todos esses anos. Mas agora." Ele gesticulou para o pai definhando na cama. "Agora só sinto pena." A palavra atingiu seu Antônio como um golpe físico. Pena era algo que o orgulhoso patriarca dos Oliveira nunca aceitaria. Mas agora, no fim da vida, não tinha mais forças para lutar contra a verdade. "A Camila vem amanhã", disse Júlio, levantando-se. "Quer falar com você." O velho fechou os olhos por um momento. "O que ela quer?" "Respostas. Assim como eu." Naquela noite, a casa dos Oliveira estava completa novamente, mas longe de estar em paz. Na cozinha, Dona Cida preparava um jantar elaborado, como se a comida pudesse preencher os vazios entre as pessoas. Marcelo acompanhava o pai, que insistira em se levantar para a refeição. Regina trabalhava no escritório, telefonemas urgentes para reorganizar sua agenda em São Paulo. E Júlio sentou-se na varanda, dedilhando suavemente o violão pela primeira vez desde que voltará. A melodia melancólica atraiu Regina para fora, após encerrar suas ligações. Sentou-se ao lado do irmão, oferecendo-lhe uma taça de vinho que ele aceitou com um aceno de cabeça. "Sabe o que mais me dói?", disse Júlio após alguns goles. "Não é só que tenho um filho que nunca conheci. É que passei 15 anos acreditando que nosso pai era um monstro frio que só se importava com dinheiro e aparências." Ele dedilhou mais algumas notas no violão. "Mas ele guardou cartas para um neto que nunca viu. Há uma humanidade aí que eu nunca quis enxergar."
Regina apoiou a cabeça no ombro do irmão, um gesto de carinho que não compartilhavam desde a adolescência. Somos todos mais complicados do que parecemos, não é? Na manhã seguinte, o carro de Camila estacionou em frente à casa dos Oliveira exatamente às 10 horas. Dela desceu uma mulher de 32 anos, cabelos pretos presos em um coque, roupas formais que refletiam sua profissão. Nada restava da adolescente apaixonada que Júlio conhecera, exceto talvez os mesmos olhos escuros e intensos que o haviam enfeitiçado 15 anos antes. Você está igual, disse ele, descendo os degraus da varanda para recebê-la. Camila sorriu levemente. E você está mais velho. Bem mais velho. Por um momento, ficaram ali, observando-se, medindo a distância que o tempo e as circunstâncias haviam imposto entre eles. Então, ela respirou fundo e olhou para a casa, para as janelas onde rostos curiosos rapidamente se esconderam. Estou pronta, disse. Vamos acabar com isso de uma vez. O reencontro entre Camila e seu Antônio aconteceu no escritório, o mesmo lugar onde, 15 anos antes, ele havia lhe oferecido dinheiro para que ela resolvesse o problema e desaparecesse da vida da família Oliveira. A simetria não passou despercebida por Camila, que comentou isso assim que entrou no cômodo. Aqui mesmo o senhor me deu aquele cheque, disse ela, sentando-se na cadeira onde ele a receberá naquela ocasião. Só que agora nossos papéis estão invertidos. O senhor sentado na cama, eu de pé. Seu Antônio, que insistira em recebê-la apesar dos protestos de Dona Cida, estava pálido. Marcelo permanecia ao seu lado, como um guardião silencioso. Regina e Júlio mantinham-se próximos à porta, testemunhas de um momento que não sabiam como classificar e acerto de contas? Reconciliação? Despedida? Obrigado por vir, disse seu Antônio com a voz fraca. Sei que não o merecia. Não vim pelo senhor, respondeu Camila diretamente. Vim pelo Júlio. E por Gabriel. O nome pairou no ar como uma presença quase física. Gabriel, o filho, o neto, o sobrinho, a criança que nenhum deles conhecera, mas que, de alguma forma, havia moldado o destino de todos naquela sala. Eu sei onde ele está, continuou Camila. Consegui encontrá-lo. Ou melhor, encontrei os pais adotivos dele. A revelação causou um impacto imediato. Regina levou a mão à boca. Júlio deu um passo à frente, incrédulo. Como? Perguntou ele. Você disse que era uma adoção fechada, que não tinha como saber. E era. Mas tenho uma amiga na vara da infância em Campinas. Há 6 meses, consegui fazer com que ela verificasse os registros. Camila abriu a bolsa e retirou um envelope. A família mora em Jundiaí agora. São professores universitários. Gabriel está no colégio Objetivo, é bom aluno, joga basquete. Júlio estendeu a mão trêmula para o envelope, mas Camila hesitou antes de entregá-lo. Preciso que entenda uma coisa, disse ela, olhando-o nos olhos. Encontrei essas informações, mas não fiz contato. Eles não sabem sobre nós. Gabriel não sabe sobre nós. Por que não contou antes? A voz de Júlio era uma mistura de mágoa e esperança. Porque precisava ter certeza. Camila finalmente entregou o envelope a Júlio. Certeza de que você realmente queria isso. De que não iria desaparecer novamente. A tensão no escritório era palpável. O peso das decisões passadas, dos segredos mantidos por anos, parecia comprimir o ar, tornando difícil respirar. Foi seu Antônio quem quebrou o silêncio, sua voz estranhamente firme para alguém tão debilitado. Quero que vocês levem minhas cartas para ele. Todas elas. Camila se voltou para o velho. Cartas? Para cada aniversário dele, explicou Marcelo. Pai escreveu cartas para Gabriel todos os anos, mesmo sem poder enviá-las. Uma sombra de surpresa passou pelo rosto de Camila. Ela estudou o velho Antônio com outros olhos, como se visse algo que não esperava encontrar ali. O senhor se importou com ele? Claro que sim, respondeu seu Antônio. Era sangue do meu sangue. Camila respirou fundo, reunindo coragem para a pergunta mais difícil. E por que não se importou comigo?
Eu tinha 17 anos. Estava apavorada. O senhor me tratou como se eu fosse uma ameaça a ser eliminada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Seu Antônio fechou os olhos, como se buscar forças para responder. Quando os abriu novamente, havia neles uma umidade incomum. Porque era mais fácil assim, respondeu finalmente. Mais fácil ver você como problema, não como uma pessoa. Transformei você em uma estatística, um caso a ser resolvido, porque enfrentar a realidade e que eu estava destruindo a vida de 2 jovens e era insuportável. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. E sabe o que é pior? Funcionou. Por anos. Até que a doença veio, e de repente todas as mentiras que contei a mim mesmo começaram a desmoronar. Camila não disse nada por um longo momento. Depois, caminhou até a janela, olhando para o jardim bem cuidado dos Oliveira, o mesmo que admirara quando jovem e apaixonada por Júlio. Ele tem seus olhos, disse ela finalmente, virando-se para Júlio. E seu sorriso torto. Júlio sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede, tentando processar aquilo. Você ouviu? De longe. Na saída da escola, uma vez. Não tive coragem de me aproximar. Regina, que permanecerá em silêncio, finalmente interveio. E agora? O que vocês pretendem fazer? Era a pergunta que pairava no ar, que ninguém havia ousado formular diretamente. O que fazer com essa informação? Como abordar um adolescente que não sabia nada sobre seus pais biológicos? Como entrar na vida de uma família formada, estável, sem causar um terremoto emocional? Vamos seguir o processo legal, respondeu Camila. Há procedimentos para isso. Primeiro, uma carta para os pais adotivos, explicando a situação. Eles decidem se e quando contar a Gabriel. Depois, se ele quiser, um encontro supervisionado. E se ele não quiser, perguntou Júlio, verbalizando seu maior medo. Então respeitamos a decisão dele, respondeu Camila simplesmente. Mas ele tem direito de saber. De escolher. Naquela tarde, após Camila ter partido com a promessa de retornar no dia seguinte com os documentos necessários para iniciar o processo, a família Oliveira se reuniu na sala. O cansaço estava estampado em todos os rostos, mas havia também algo novo, de um sentido de propósito, talvez até de esperança. Vamos conseguir os melhores advogados para isso, disse Regina, já em modo profissional. Garantir que tudo seja feito da forma mais sensível possível. Não é uma questão de advogados, rebateu Júlio. É sobre pessoas. Sentimentos. Marcelo, sempre o pacificador, interveio, é sobre os dois. Precisamos fazer direito, legalmente e emocionalmente. Na manhã seguinte, enquanto Dona Cida preparava o café, o telefone tocou. Era Camila, sua voz urgente. Vocês precisam ver o jornal de hoje. Marcelo correu ao portão, onde o entregador já deixava o exemplar do Águas Claras Notícias, o semanário local. Na primeira página, em letras garrafais, a manchete, segredo dos Oliveira revelado, herdeiro desconhecido pode mudar disputa por fortuna da família. O corpo da matéria continha detalhes impressionantemente precisos sobre a gravidez de Camila, o afastamento de Júlio, a adoção do bebê e até a disputa familiar recente sobre a herança. O repórter, Valdir Mendes, conhecido por suas matérias sensacionalistas, citava fontes próximas à família e insinuava que o jovem Gabriel poderia ter direitos sobre a herança dos Oliveira, estimada em milhões. Como isso vazou? Perguntou Regina, lendo o jornal com horror. Alguém ouviu. Alguém falou, respondeu Marcelo, pensando nas empregadas, nos vizinhos, no médico que visitava o pai. Júlio arrancou o jornal das mãos do irmão, relendo a matéria com crescente desespero. Isso vai chegar a Jundiaí. Vai chegar a Gabriel antes de nós. E chegou. Ao meio-dia, Camila telefonou novamente, a voz tensa. O pai adotivo de Gabriel ligou para meu consultório. Ele viu a notícia online. Está furioso, ameaçando processar todos nós por invasão de privacidade. E Gabriel? Foi a única pergunta de Júlio.
Ele ainda não sabe. Os pais não contaram. Mas está ficando difícil esconder. A história já se espalhou nas redes sociais. Seu Antônio, ao ser informado da situação, teve a pior crise desde o início da doença. Dr. Fontes foi chamado às pressas, e após medicá-lo, alertou a família que o velho poderia não resistir a mais um choque como aquele. Foi Regina quem tomou a iniciativa. Vamos para Jundiaí. Agora. Antes que mais alguém chegue até Gabriel ou seus pais. Como assim? Perguntou Marcelo, confuso. Se essa história vazou, vai ter repórter, curioso, oportunista e todo tipo de gente querendo chegar até esse menino. Precisamos ir lá, falar com os pais dele, explicar nossa versão antes que seja tarde demais. A viagem para Jundiaí foi silenciosa. Júlio, Regina e Camila seguiram no carro de Regina, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Marcelo ficou em Águas Claras, cuidando dos pais e tentando conter os danos da notícia localmente. O endereço no envelope levou-os a uma casa agradável em um bairro residencial de classe média alta. Jardim bem cuidado, bicicleta encostada na varanda, cesto de basquete no quintal. A imagem de uma família normal, uma vida comum que estavam prestes a perturbar. Camila foi quem tocou a campainha. Suas mãos tremiam, mas sua postura era firme. A porta foi aberta por um homem de meia idade, cabelos grisalhos e expressão defensiva, e Carlos Almeida, professor de História na Unicamp e pai adotivo de Gabriel. Eu sabia que vocês viriam, disse ele, bloqueando a entrada. Mas não vou deixar que perturbem meu filho. Ele tem apenas 15 anos. Por favor, pediu Camila. Só queremos conversar. Explicar o que aconteceu. A matéria no jornal distorceu tudo. Carlos hesitou, estudando os 3 rostos desconhecidos à sua porta. Por fim, deu um passo para o lado. 10 minutos. Minha esposa e Gabriel não estão em casa. E é melhor assim. Sentados na sala de estar dos Almeida, cercados por fotos de Gabriel em diversas idades, de bebê, criança sorridente sem os dentes da frente, adolescente segurando troféus de basquete, e a realidade da situação finalmente atingiu Júlio com toda a força. Este era seu filho. Crescendo em outra família, chamando outro homem de pai. Contamos a Gabriel que ele é adotado desde que ele tinha 5 anos, explicou Carlos após ouvir a história completa. Sempre soube que um dia seus pais biológicos poderiam procurá-lo. Mas não assim. Não com seu nome em jornais, com a história da sua concepção exposta desse jeito. Nunca quisemos isso, garantiu Regina. Foi um vazamento que não pudemos controlar. E o que vocês querem agora? Perguntou Carlos diretamente. Por que se estão pensando em entrar com algum processo de guarda ou visitas forçadas? Não, interrompeu Júlio com veemência. Só queremos que ele saiba a verdade. Que tenha a opção de nos conhecer, se e quando quiser. Mais nada. Carlos Almeida estudou o rosto de Júlio demoradamente. Depois olhou para Camila, para as mãos dela que não paravam de se mexer nervosamente. Preciso conversar com minha esposa, disse por fim. E principalmente com Gabriel. Ele é quase um adulto, tem direito de participar dessa decisão. Entendemos, disse Camila, levantando-se. Só peço uma coisa. Ela tirou da bolsa um envelope. São cartas. Do avô dele, de seu Antônio. Uma para cada aniversário. Se puder entregar a Gabriel quando for a hora certa. Carlos pegou o envelope, surpreso. O avô dele escreveu para ele todos esses anos? Sim, respondeu Júlio. E está morrendo agora. Não tem muito tempo. Algo mudou na expressão do professor. Uma compreensão silenciosa do peso das gerações, da complexidade de famílias que vão além do sangue. Ele assentiu, guardando o envelope com cuidado. Vou ligar para vocês amanhã, prometeu. Depois de conversar com Gabriel. Ao sair da casa dos Almeida, os 3 permaneceram em silêncio por um longo momento, olhando para a fachada, imaginando a vida que acontecia ali dentro, a vida de Gabriel. E agora? Perguntou Regina finalmente.
Agora esperamos, respondeu Camila, olhando para Júlio. É a vez dele decidir. A espera foi a parte mais difícil. Os Oliveira retornaram a Águas Claras em um silêncio carregado de apreensão. A cada toque do telefone, Júlio saltava, esperando ouvir a voz de Carlos Almeida, ou, em seus sonhos mais otimistas, a voz de Gabriel. Mas o primeiro dia passou sem notícias. E o segundo também. No terceiro dia após a visita a Jundiaí, o estado de seu Antônio piorou drasticamente. A pneumonia que Dr. Fontes temia finalmente se manifestou, obrigando-o a ser internado no pequeno hospital da cidade. A família se revezava ao lado da cama, observando o patriarca lutar por cada respiração, conectado a tubos e máquinas que apitavam constantemente. Ele está esperando, disse Dona Cida numa tarde, enquanto ajeitava o travesseiro do marido inconsciente. Esperando saber do neto. Marcelo, que estivera administrando os negócios da construtora remotamente, recebeu ligações de vários clientes antigos que haviam visto a notícia no jornal. Alguns expressavam solidariedade, outros simples curiosidade. Mas todos queriam saber a mesma coisa: seria verdade? Havia mesmo um herdeiro Oliveira desconhecido? Isso afetaria a construtora? Não importa se é verdade ou não, respondeu Marcelo a um fornecedor particularmente insistente. O que importa é que é vida privada da minha família. E a construtora continua funcionando normalmente. Regina usou seus contatos jurídicos para conseguir uma liminar impedindo que o jornal publicasse mais detalhes sobre o caso, especialmente qualquer informação sobre Gabriel ou os Almeida. Isso deve conter um pouco o circo, explicou aos irmãos. Pelo menos por enquanto. Foi na noite do quarto dia, quando o hospital já havia informado que seu Antônio provavelmente não passaria daquela semana, que o telefone tocou na casa dos Oliveira. Regina atendeu, sua voz profissional automaticamente assumindo o controle. Residência dos Oliveira. Oi, respondeu uma voz jovem, hesitante. E é o Gabriel. Gabriel Almeida. Regina quase deixou o telefone cair. Fez sinal freneticamente para Júlio, que observava a televisão no sofá sem realmente ver. Oi, Gabriel, respondeu ela, tentando manter a voz calma. Eu sou Regina. Sua tia. Eu sei, respondeu ele. Meus pais me contaram tudo ontem. Mostraram as reportagens. As cartas. Regina cobriu o bocal do telefone. Júlio. É ele, sussurrou urgentemente. Júlio levantou-se de um salto, o rosto pálido, aproximando-se como se o telefone fosse explodir a qualquer momento. Meu pai está aí? Perguntou Gabriel, sua voz oscilando entre curiosidade e nervosismo. Meu pai biológico, quero dizer. Regina estendeu o telefone para Júlio, que o pegou com mãos trêmulas. Oi, Gabriel, disse ele, a voz quase falhando. Sou eu. Júlio. Houve um silêncio do outro lado da linha, como se o jovem também estivesse processando a estranheza daquele momento. Oi, respondeu finalmente. Isso é, e bem estranho. Júlio riu nervosamente. Sim. Muito estranho. Li as cartas, continuou Gabriel. Do meu avô. É verdade que ele está muito doente? Está no hospital, confirmou Júlio. Não deve, e não temos muito tempo. Outro silêncio, mais longo. Júlio podia ouvir a respiração do filho, tentando imaginar seu rosto, suas expressões. Quando Gabriel falou novamente, sua voz tinha uma determinação surpreendente para alguém de sua idade. Quero conhecê-lo. Antes que seja tarde demais. O coração de Júlio acelerou. Tem certeza? Não precisa se sentir obrigado. Não estou me sentindo obrigado, respondeu Gabriel com uma segurança que lembrou a Júlio sua própria juventude. Eu sempre quis saber mais sobre minha origem. E se ele escreveu todas aquelas cartas, deve se importar comigo, não é? Mesmo nunca tendo me conhecido. Ele se importa, garantiu Júlio. Todos nós nos importamos. Após alguns minutos de conversa, ficou acordado que Carlos e Denise Almeida trariam Gabriel a Águas Claras na manhã seguinte.
A notícia correu pela casa como um raio de esperança em meio à escuridão dos últimos dias. Dona Cida, que não saía do lado do marido no hospital, foi informada por telefone. Viu só, velho teimoso, ela sussurrou ao ouvido de seu Antônio inconsciente após desligar. O Gabriel vem te conhecer. Agora você precisa aguentar firme até amanhã, entendeu? Como se atendendo ao pedido da esposa, os sinais vitais de seu Antônio estabilizaram-se ligeiramente durante a noite. Não é uma melhora real, explicou o Dr. Fontes para a família reunida na sala de espera. Mas ele está lutando. E isso já é algo. A manhã seguinte amanheceu com uma chuva fina e constante e típica de junho naquela região. Júlio não havia dormido, alternando entre o hospital e a casa, incapaz de encontrar paz em qualquer um dos lugares. A perspectiva de conhecer Gabriel e seu filho, aquele pedaço de si mesmo que nunca soube que existia e era simultaneamente aterrorizante e maravilhosa. Camila chegou cedo, vestida com uma discrição que contrastava com sua usual elegância profissional. Não quero intimidá-lo, explicou a Regina quando esta comentou sobre sua aparência simples. Quero que ele se sinta à vontade. O carro dos Almeida estacionou em frente ao hospital pouco depois das 10 de julho. Regina, Marcelo e Camila aguardavam na entrada, formando sem perceber uma espécie de comitê de recepção. Do veículo saíram primeiro Carlos e uma mulher de cabelos curtos e Denise, presumivelmente. E então, finalmente, ele. Gabriel era alto para seus 15 anos, com os ombros largos que prometiam a constituição de um adulto maior que Júlio. Os cabelos escuros e ligeiramente ondulados eram como os de Camila, mas algo no formato do rosto, no queixo, no jeito de andar e era inegavelmente Júlio. E os mesmos olhos que haviam fitado seu Antônio com desafio tantas vezes ao longo dos anos. Oi, disse o adolescente, parando a alguns passos de distância, as mãos nos bolsos da calça jeans em um gesto de insegurança mal disfarçada. Oi, Gabriel, respondeu Júlio, resistindo ao impulso de abraçá-lo. Obrigado por vir. Gabriel assentiu, olhando para Camila com evidente curiosidade. Ela sorriu, um sorriso trêmulo, carregado de emoção. Você se parece com o seu pai, disse ela. Mas tem os meus olhos. As apresentações foram feitas rapidamente, sem muita formalidade. Regina e Marcelo tentaram não encarar demais, mas era impossível não notar cada detalhe, cada gesto familiar nesse sobrinho recém-descoberto. Foi Carlos quem trouxe o foco de volta ao motivo da visita. O avô dele está consciente? Vai reconhecê-lo? Ele tem momentos de lucidez, explicou Marcelo. Mas são curtos e imprevisíveis. No quarto de hospital, Dona Cida levantou-se ao ver o grupo entrar. Seus olhos encontraram Gabriel imediatamente, e algo em sua expressão mudou e o reconhecimento instantâneo de traços familiares, de Oliveira. Você é igual ao seu pai na idade dele, disse ela, aproximando-se para tocar o rosto do neto. Que bom que veio, meu filho. Gabriel permitiu o toque, surpreendentemente à vontade com essa avó que acabará de conhecer. Seus olhos, porém, estavam fixos na figura imóvel na cama. Ele está, e ele vai me ouvir? Perguntou baixinho. Tente, incentivou Dona Cida. A gente nunca sabe o que realmente chega até eles, mesmo quando parecem longe. Gabriel aproximou-se da cama hesitantemente. Júlio e Camila permaneceram afastados, dando-lhe espaço, embora cada fibra do corpo de ambos quisesse estar mais perto. O adolescente parou ao lado da cama, observando as máquinas, os tubos, o rosto macilento do avô que nunca conhecera. Oi, disse ele após um momento. Eu sou o Gabriel. Eu li suas cartas. Não houve resposta, apenas o bip constante dos monitores. Obrigado por elas, continuou Gabriel, sua voz ganhando um pouco mais de confiança. Foi legal saber que o senhor pensava em mim nos meus aniversários. Júlio observava a cena com um nó na garganta. De repente, percebeu que Regina segurava sua mão com força, e que Camila tinha lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Foi então que aconteceu. Lentamente, quase imperceptivelmente, os dedos de seu Antônio se moveram sobre o lençol. Seus olhos se abriram e apenas uma fresta, mas suficiente para ver o jovem ao seu lado.
Gabriel, sussurrou, a voz quase inaudível sob a máscara de oxigênio. Doutor Fontes, que acompanhava a cena da porta, fez um gesto de surpresa. Ele está reconhecendo. Isso é extraordinário. Sim, sou eu, respondeu Gabriel, inclinando-se mais perto. Vim conhecer o senhor. Seu Antônio tentou levantar a mão, mas não tinha forças. Gabriel, percebendo o esforço, pegou a mão do avô entre as suas. Tá tudo bem, disse. Eu estou aqui agora. Um pequeno sorriso formou-se nos lábios de seu Antônio. Ele moveu os lábios, tentando dizer algo mais. Dona Cida aproximou-se, inclinando o ouvido para perto da boca do marido. Ele está dizendo me perdoe, traduziu ela, a voz embargada. Gabriel olhou para Júlio e Camila, como se buscasse orientação. Depois voltou a olhar para o avô. Tá tudo bem, repetiu, apertando levemente a mão do velho. Eu perdoo o senhor. Algo relaxou no rosto de seu Antônio, uma tensão mantida por tanto tempo que havia se tornado parte dele. Seus olhos voltaram a se fechar, mas o monitor ainda mostrava batimentos regulares, respiração estável. As horas seguintes foram surreais. Gabriel e seus pais adotivos foram levados para a casa dos Oliveira, onde Dona Cida insistiu em servir um almoço farto, apesar das circunstâncias. A conversa foi inicialmente desajeitada, mas aos poucos, facilitada pela curiosidade natural de Gabriel e pela gentileza de Carlos e Denise, o clima foi ficando mais leve. Ele toca violão também, comentou Denise em determinado momento, olhando para Júlio. Desde os 10 anos. Tem talento. Júlio sorriu, sentindo uma mistura confusa de orgulho e tristeza por todas as apresentações escolares que perderá, todas as primeiras músicas que não ouvirá. Você tem uma banda? Perguntou a Gabriel. Ainda não, respondeu o adolescente. Mas quero formar uma quando entrar na faculdade. Quero estudar música. Camila observava a interação entre pai e filho com uma expressão impossível de decifrar. Regina, percebendo seu desconforto, sentou-se ao seu lado. Deve ser estranho para você, comentou baixinho. Mais do que estranho, respondeu Camila. É como ver uma vida alternativa que poderia ter acontecido. Mas não aconteceu. No final da tarde, o telefone tocou. Era do hospital. Seu Antônio havia estabilizado o suficiente para ser transferido para um quarto comum. Estava consciente e perguntando pela família. Todos vocês, esclareceu a enfermeira. Ele especificamente pediu para ver o neto novamente. Quando entraram no novo quarto, seu Antônio estava sentado na cama, ainda conectado a tubos, mas visivelmente mais presente. Seus olhos encontraram os de Júlio primeiro. Filho, disse com voz fraca. Me perdoa também. Júlio sentiu como se algo quebrasse dentro dele e uma represa de mágoa contida por 15 anos. Aproximou-se da cama e, para espanto de todos, inclinou-se para abraçar o pai com cuidado. Perdoo, disse simplesmente. Depois, seu Antônio olhou para Camila, que permanecia na porta. Você também. O que fiz com vocês dois e foi imperdoável. Camila hesitou, depois aproximou-se. Não foi só o senhor. Meu pai também teve sua parcela de culpa. Todos nós éramos vítimas de uma época, de um modo de pensar. Gabriel, observando a cena, parecia compreender a magnitude do momento que testemunhava. Quando seu avô finalmente olhou para ele, sorriu. Posso vir te visitar de novo, ofereceu. Nos finais de semana, talvez? Se o senhor quiser contar mais histórias sobre a família. Sobre as cartas. Algo se iluminou no rosto cansado de seu Antônio, uma esperança que parecia ter injetado nova vida em seu corpo debilitado. Eu gostaria muito, respondeu. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova rotina à família Oliveira. Seu Antônio, contra todas as expectativas médicas, começou a responder melhor ao tratamento. Dr. Fontes falava em remissão temporária e o poder da vontade de viver, embora deixasse claro que o prognóstico a longo prazo continuava sombrio. Os Almeida retornaram a Jundiaí, mas Gabriel passou a visitar Águas Claras a cada 2 semanas, acompanhado alternadamente por Carlos ou Denise. Júlio,
que alugara um pequeno apartamento na cidade para estar mais perto do filho, começou a dar aulas de violão para Gabriel e um vínculo que ia além das palavras e das explicações complicadas. Camila, agora chefe do departamento de pediatria em Ribeirão Preto, vinha ocasionalmente. A relação com Júlio permanecia indefinida e nem romance reavivado, nem amizade casual, mas algo único forjado por uma história compartilhada que ninguém mais poderia entender completamente. Em uma tarde particularmente quente de agosto, quando a casa estava silenciosa exceto pelo som de Júlio e Gabriel tocando violões na varanda, Regina encontrou seu Antônio sentado em seu escritório, organizando papéis. "O que está fazendo, pai?" perguntou, intrigada por vê-lo fora da cama sem ajuda. "Refazendo meu testamento", respondeu ele, mais forte do que há semanas. "Preciso incluir Gabriel e corrigir outras injustiças." Regina sentou-se à sua frente. "Que injustiças?" "A forma como distribuí a construtora. Como sempre favoreci Marcelo porque ele ficou aqui. Como nunca valorizei seu trabalho jurídico." Ele fez uma pausa, olhando para a filha com uma clareza que ela não via há anos. "E como nunca apoiei Júlio em sua música." Regina assentiu, surpreendida pela autoconsciência que a doença e os acontecimentos recentes haviam trazido ao pai. "Nunca é tarde demais para recomeçar, não é?" perguntou seu Antônio, o olhar desviando para a varanda, onde o som dos violões continuava, de uma melodia que o avô e o neto estavam compondo juntos. "Mesmo quando se tem tão pouco tempo." "Não, pai", respondeu Regina, segurando sua mão. "Nunca é tarde demais." Na varanda, Júlio e Gabriel pausaram a música, admirando o pôr do sol que tingia de dourado os telhados de Águas Claras. Pai e filho, separados por 15 anos de segredos e decisões alheias, agora unidos por algo que transcendia o sangue ou o tempo perdido, e a escolha mútua de se conhecerem, de construírem uma relação, mesmo que tardiamente. Dentro da casa dos Oliveira, uma família remendada, imperfeita, marcada por erros e arrependimentos, aprendia lentamente que o perdão não apaga o passado, mas oferece a possibilidade de um futuro diferente. Um futuro onde os segredos não têm mais poder, onde os erros podem ser reconhecidos abertamente, e onde mesmo as feridas mais profundas podem, eventualmente, começar a cicatrizar.